Olá, senhor Paulo Chaparro, da Auge de São Paulo, Thaís, da Infibra, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Estamos organizando um grupo para a gente estabelecer uma relação de diálogo, para que a gente possa ter uma visão através dos olhos do Carlos e uma visão compartilhada com todos, até porque a gente começa a ter vários segmentos do setor da construção industrializada, da construção a seco, e eu sei que a mobilização assim pega todo mundo bem rápido, bem de surpresa, mas é muito importante a gente estabelecer uma relação de diálogo nos diferentes setores da parte da construção industrializada, até porque a gente precisa ter uma visão de mais segmentos de todo o mercado, e isso é muito importante. O Carlos vem encabeçando isso, mas daqui a pouco a gente consegue abrir e ter mais visões ainda. Isso é bem importante porque ela ajuda a gente a tatear mais esse mercado, até porque, querendo ou não, a gente ainda está num período bem obscuro, está tudo muito estranho ainda, né? Então, isso é importante a gente trazer mais pessoas para dentro desse debate. Depois, a todos os participantes desse nosso debate, nós estaremos disponibilizando, depois é só solicitar uma chave no Drive e a gente disponibiliza o vídeo para todos vocês, ok? Pode ser assim, David? Claro. Pode ser assim, Marcelo? Claro. Seja bem-vindo também, meu grande amigo Limonge, também aí de Juiz de Fora. Marcos Eduardo aí também de Juiz de Fora. Muito legal, trazendo mais gente aqui para o debate. Boa tarde, Gerson de Camargo. Muito legal, pode usar esse chat aqui para a gente compartilhar também. Um grande abraço, meu amigo Miguel Espina. Gerson, aqui, um forte abraço também. Olá a todos que estão chegando agora, que estão iniciando essa nossa sala, essa nossa conferência. O objetivo dessa conversa, o Carlos é quem vai estar dirigindo, junto com o David, eles vão estar fazendo uma introdução inicial sobre a relação da crise, né? Da atual crise e o impacto dessas relações no nosso mercado de construção a seco. Tudo são visões prévias, são impressões que todos nós estamos tendo, e como a gente tem a felicidade de rapidamente encontrar mais pessoas nos diferentes setores do segmento da parte de construção a seco, a gente depois pode estabelecer essa relação de diálogo mais ampla, entender como os diferentes setores estão participando disso e como a gente, em conjunto, pode tentar buscar uma solução e entender como o mercado está se comportando e quais são as características de como isso está se visualizando. Através das indústrias, né? A gente tem a felicidade de estar aqui com o Paulo Chaparro da Auge, a gente tem a possibilidade de estar com a Laila da Dry Leves, a Thaís da Infibra, a gente tem a possibilidade de estar com mais alguns outros fabricantes participando aqui junto dessa visão, uma visão que a gente está tentando estabelecer ou entender para que a gente possa, diferente dos nossos governantes ou prefeitos que pegam modelos de fora e estabelecem imposições, o que a gente está fazendo aqui é tendo uma visão do todo e através da visão do todo a gente compartilha as realidades, o que cada um está vivendo, para que cada um possa entender como seria as tomadas de decisão, o que cada empresa deve de ter, como cada empresa deve se comportar nessa nossa realidade do mercado. O Carlos está arrumando ali a apresentação junto com o David, e quando ele se sentir confortável, ele já pode tomar a pauta para ele. Ok, boa tarde a todos. Obrigado, Ari, obrigado pela oportunidade aí, ao David aqui, pelo espaço, né? Hoje a gente está numa reunião rápida, né, David? Estou passando aqui com ele no Rio Grande do Sul, sempre bem atendido. Agradeço a vocês aí a oportunidade. A gente acabou
fazendo de última hora, mas na verdade o intuito aqui é trocar ideias, ver o que o pessoal tem achado de mercado também. E eu pontuei aqui, coloquei alguns tópicos aqui, com base no que a gente tem percebido de mercado, em contato com as indústrias, em contato com os clientes finais, né, as construtoras e tudo mais. Então, é uma abordagem aqui de uns temas assim superficiais que, logicamente, vai gerar discussão, no sentido de a gente realmente ver em cada localidade, né, se no sul está assim, será que no sudeste está da mesma forma, no nordeste, enfim, é algo macro aqui, não é nada que seja 100% aquilo, mas é algo que a gente tem percebido de mercado e a gente acha importante, de repente, pelo menos colocar essa visão nossa para que todos possam aí tirar suas conclusões, né? Saber se realmente é isso que está acontecendo, se não, está diferente disso, a gente poder aí trocar informações, sempre pensando no crescimento do sistema, do ramo de atuação que nós estamos aqui. Imagino que todos também estão pensando no benefício disso, né? Basicamente, pessoal, o que a gente vai falar aqui rapidamente, daí o Ari que está à frente também, pode de repente abrir aí alguns comentários, acho que seria interessante, Ari. Mas, assim, são 3 pontos principais, né? Um é a visão de mercado em relação aos impactos que nós estamos tendo, né? Algumas indústrias, algumas obras e clientes estão tendo em relação a essa epidemia, né? Pandemia. Algumas tendências, movimentações que a gente tem visto de mercado, de coisas que são tendências para o futuro, né? Futuro breve, médio, a longo prazo, né? E também o que os clientes a gente percebe que tem buscado no mercado hoje, né? Então, basicamente, são esses 3 tópicos aí que a gente vai trocar um pouquinho de ideia, né? A gente vai colocar essa nossa visão aqui e vocês aí vão poder também fazer o comentário, ver o que cada um está passando, se encaixa com isso ou não, né? Se isso não se encaixa. Mas a gente está sempre aí para ouvir a todos e compartilhar informações aí com todos. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é justamente essa questão do mercado na atualidade, né? O que a gente tem visto que várias empresas de diversos ramos, né, e obviamente do ramo da construção civil, têm sido impactado por esses reflexos da pandemia, né? Isso seja a indústria, o fabricante, né, especificamente dos componentes aí dos insumos que nos atende, né, nas obras em construção a seco, e não só a seco também, mas a indústria, as obras, as construtoras vem passando, né? A gente separou até ali algumas reportagens, algumas chamadas de reportagens ali, que vai ilustrar um pouquinho do que a gente está falando aqui, para vocês terem ideia, tá? Isso é uma reportagem aleatória que a gente pegou ali, ilustrando só que está falando exatamente da atualidade. Não sei, Ari, se você tem percebido algo em relação a isso também, mas assim, pelo que a gente tem percebido, lá as obras estão em andamento, né? Mas tem muitas coisas paradas, tem muito orçamento acontecendo. Eu acho que o pessoal, o mercado, tem esperado uma reação, né, para dar andamento, então, a projetos que estavam na gaveta aí ou projetos que estão surgindo agora. O que nós identificamos aqui, num primeiro momento, naquelas 3 primeiras semanas, que aconteceram, isso eu estou falando há 42 dias atrás, né? O que a gente observou? Houve uma paralisação dos condomínios. Os condomínios, num primeiro momento, eles encerraram as atividades, impedindo as atividades que a gente estava
de dentro dos condomínios, então elas foram impactadas diretamente no prazo inicial, e esse impacto inicial ele gerou um efeito cascata secundário, que foi um retardo. Primeiro, houve uma negativa do cliente, das obras que estavam muito próximas de estarem fechadas. Essas obras acabaram sendo abortadas imediatamente. Eu estou olhando há 40 dias atrás. Essas obras foram abortadas imediatamente, esses orçamentos que estavam atrás, eles pararam, eles congelaram naquelas 2 primeiras semanas, e o que aconteceu em seguida, na semana seguinte a esse congelamento, foi uma postergação de títulos. Então, foi um efeito cascata de postergação de títulos. Uma série de títulos acabaram sendo postergados. E depois, na terceira semana do impacto da paralisação, isso eu estou olhando de trás para frente, eu estou olhando de 5 semanas para frente, né? Então, eu estou olhando naquela primeira, quando houve o fechamento dos condomínios, que foi aquele caos inicial. A segunda semana, que era a semana dos projetos, da quantidade de orçamento que estava em vias de fechamento, esses orçamentos, eles se perderam, acabou, eles pararam, congelaram, e a terceira semana para frente aconteceu a postergação dos títulos, e da terceira para a quarta semana começou a acontecer um volume de inadimplência. E isso entrou numa escala bem significativa. E aí, o que a gente pôde observar? Que muita coisa que aconteceu, porque lá para a terceira semana depois, o que pôde se observar é que os condomínios voltaram, algumas tantas atividades acabaram voltando, e uma parte dos insumos ainda acabou não voltando. Então, já tem, sim, reflexos de obras com falta de material no canteiro de obra. E a gente tem prazos e tem uma série de outras coisas que estão acontecendo, né? Isso eu estou falando desse impacto da minha visão, é claro, né? Deixa eu só fazer um parênteses aí, aproveitar também. Quem tiver sempre um comentário, que possa fazer aquela chamadinha ali, levanta a mão, né? Fazer um sinalzinho aí para a gente poder abrir o microfone também e participar, que é o objetivo nosso aqui, é fazer essa interação de todos, né? Então, não se acanhem, participem. Não quer tornar também algo tão monótono e maçante, né, de ficar falando aqui, que a gente quer a participação de todos. E, falando sobre essa dificuldade dos insumos, na distribuição, os reflexos práticos que eu vejo são basicamente de todos os insumos importados, né, Carlos? Concorda comigo? Um exemplo, forros especiais, modulares, todos que são importados de um grande fabricante que a gente tem aí no país, estão com atrasos. Insumos de produção na indústria estão sofrendo atrasos também. Enfim, a gente fica um pouco preocupado e isso, de fato, vai refletir em atrasos no canteiro de obra, e tamanha rapidez que a gente tenha da construção a seco para conseguir equalizar e minorizar esses reflexos seria o mais interessante. Porém, a gente não tem uma previsibilidade, né, da disponibilidade tanto dos produtos já prontos para ir direto para o canteiro, quanto dos insumos. Não sei quanto no setor do aço, Ari. Isso aí tu consegue perceber. O Chaparro, Paulo, da Auge, tu consegues me ajudar, por favor? Pessoal, dando o meu relato aqui para vocês, a questão do aço aí, nós tivemos um impacto muito forte quando começou a pandemia aí, em março. A gente tinha algumas programações com os fornecedores de aço e nós começamos a perceber, eles mesmos prorrogaram essa entrega de aço para nós para junho. É claro que a gente não tem só um fornecedor de aço, a gente teve que remanejar as nossas programações de aço, mas a gente começou a perceber que o negócio estava mais sério e que realmente o caminho era de uma puxada de freio de mão, né? Então, aqui na empresa, a gente também sofreu bastante
com a questão de prorrogação de título, né? Que a partir do momento que começou a pandemia, todas as pessoas que tinham, infelizmente, o brasileiro tem esse oportunismo, né? Então, tinha pedidos que a gente tinha feito, que os nossos clientes tinham feito em janeiro, e que não tinha mais a ver com a pandemia, mas, enfim, todos começaram a pedir prorrogação de títulos. E, baseado nisso, como todo mundo começou a puxar o freio de mão, os pedidos também começaram a cair agora em abril, né? Então, março a gente ainda não sentiu tanta queda dos pedidos, mas abril começou a cair. E nós somos praticamente o primeiro dessa cadeia aí, quando a gente recebe a programação dos perfis, né? É sinal que o negócio está fechado e que a coisa vai andar. Então, a gente está sentindo bastante esse início de maio também. A gente está percebendo também um freio de mão bastante puxado. A gente tem pouquíssimos pedidos. A gente está equacionando as entregas do aço. A gente também, assim como a usina fez conosco, a gente também está prorrogando os nossos pedidos, né? Porque não adianta eu colocar o aço aqui dentro se eu não tiver o que fabricar. Então, a gente também está jogando para frente e a gente está cada dia montando uma estratégia nova para tentar sobreviver nesse mercado, porque realmente a gente fica sem horizonte, né? A gente está, nós aqui na cadeia primária, aqui a gente fica meio na expectativa que as coisas comecem a voltar, mas infelizmente a gente colhe as informações aí de tudo que é lado, que essa pandemia ainda pode ir um pouco mais longe, né? Nós tivemos contratos também de clientes que postergaram isso para o começo de setembro. Então, você vê o espaçamento que esses clientes já estão postergando de novas construções. Então, a gente está se adaptando a esse mercado, né? Com essa queda de pedidos, com esse freio de mão puxado, né? Mas a gente está sentindo realmente que a coisa deu uma estagnada e a gente está estrategicamente tentando passar por isso, né? Eu acho que esse nosso pensamento ou nossa visão aí tem batido. A gente está em linha aí o que vocês abordaram. O que eu tenho percebido realmente assim, dificuldade, né, com a questão de matéria-prima, a indústria, e nós como indústria também fomos muito impactados em relação à matéria-prima, né? A questão de baixa demanda também, porque acabou inevitavelmente com essa situação a demanda diminuindo, né? A baixa produção ou até nula, né? Nós temos informações de empresas e nós também impactados, né? De ou muito baixa produção ou às vezes até parada de produção, a produção devido à falta de matéria-prima essencial para a produção, ou de repente pessoas que têm vários produtos em linha focado naqueles que ainda os fornecedores continuam fornecendo, obviamente não na quantidade às vezes necessária, né? Mas isso tem acontecido também, né? E como vocês comentaram bem, esses impactos econômicos, né? Que acabam vamos dizer assim, destruindo todo um planejamento que se tinha, né? Então, a gente viu que o ano de 2019 foi um ano muito bom. A tendência, a nossa expectativa, e a gente estava trabalhando para que 2020 fosse um ano ainda melhor, né? Entendendo que o mercado realmente ia dar uma retomada, os juros baixando, alguns fatores aí que, obviamente, para uns são positivos, né? Cadeia produtiva aí com juros baixando, quem sabe ajude, né? Mas o Brasil acaba atraindo também menos investidores, mas no mercado nacional a gente vê que as coisas estavam evoluindo, estavam caminhando para uma perspectiva positiva. E a gente viu que esse impacto, né? Essa porrada que a gente levou ali de frente acabou impactando muito, né? Então, assim, desde o fabricante, aquelas obras que estavam acontecendo, acabou de o pessoal às vezes não conseguir
trabalhar. Como a Ari comentou aqui, realmente algumas obras acabaram, num determinado período, parando, simplesmente. Outras, a gente via que o pessoal tirou o pé, estava trabalhando num período intermitente, trabalhava um determinado período, ficava o outro parado com a obra, né? A gente viu que isso também foi impactado pela falta de material, né? Então, alguns casos que você tinha, por exemplo, de obras em execução ou em andamento que precisavam entrar com material e de uma hora para outra aí acabou sendo impactado que o material não tinha para atender, né? ou tinha parcialmente para atender. Então, esse é um pouquinho da visão realmente que, pelo menos vocês aí que comentaram, a gente está em linha. E eu acho que é uma visão macro aí que todos devem ter percebido, né? Ô, Thaís, tu que vem desse outro lado do braço, da parte da construção e com a parte de vocês dos insumos, como vocês estão lidando com isso, Thaís? Então, Ari, acho que o que o Carlos colocou é exatamente o que a gente está passando aqui também na Infibra, porque alguma parte da matéria-prima que a gente utiliza na produção das placas, sejam das telhas ou todos os produtos que a Infibra trabalha, é parte importada. Então, o grande debate agora é como trabalhar com essa variação cambial sem a necessidade de passar um reajuste muito elevado ao nosso cliente final, em função aí das matérias-primas que são dolarizadas. Este está sendo o nosso grande desafio hoje. Com relação à produção, nós não paramos, nós continuamos aqui produzindo, trabalhando, ficamos aí os primeiros 15 dias com um pouco reduzida a produção em função das incertezas, mas agora já estamos aí com toda a capacidade. Mas o grande desafio é a manutenção do custo em função do aumento da matéria-prima dolarizada. Tem uma pergunta ali do Gerson sobre a impressão que a gente tivesse a retomada em junho, que o ano não ia estar todo perdido, né? A minha impressão, né, meio como príncipe do apocalipse, a gente não acho que essa previsibilidade, como eu falei, talvez para o próximo mês eu não vejo assim a gente conseguir sair ou respirar esse ar mais puro, né? Eu acho que o mercado vai tá um pouco complicado ainda, que pelo menos, ao meu ver, uns 2 meses do pessoal ainda se ajeitando, retomando as atividades, os canteiros de obra, desde as pequenas obras até as grandes, elas estão acontecendo, mas muito acanhadas ainda perto do que seria a normalidade. Então, esse clima de incerteza das pessoas não saberem como as coisas vão se desenhar, eu acredito que não vai ser em menos de um mês, não. Acredito que pelo menos, né, se tudo der muito bem certo, aí pelo menos em 2 meses para toda a cadeia, desde as fábricas até o consumidor, tá tranquilo em poder atuar no mercado da construção. Essa é a minha opinião. O que tu vê aí, Ari, ou quem mais quer fazer algum comentário? Laila, tem alguma informação atualizada também de vocês nesse outro segmento, no setor químico? Então, fazendo um comentário aqui, né, reforçando o que a Thaís estava comentando, querendo ou não, algumas matérias-primas elas sofreram sim ajustes, né, e com isso a gente tem que trabalhar ao máximo ali, tentando não repassar isso para o nosso consumidor final. Nós paramos por um determinado tempo, paramos não, né, reduzimos aqui o quadro de funcionários, porque também a quantidade de pedidos de empresas que estavam em quarentena, né, diminuiu isso com a gente. Agora a gente está conseguindo retomar. Eu estava até escrevendo uma coisa aqui para mandar no chat, mas vale o comentário, né? Que a ideia, assim, a gente pretende voltar assim com todo vapor, mas se a gente for realista, a gente sabe que não é exatamente isso, né, que vai acontecer. A gente não parou para já voltar com tudo, né? A gente está engajado para trabalhar, para ir recuperando,
né? E assim, a nossa ideia é fazer o quê? A atuação que a gente estava tendo no começo do ano, né? Janeiro, fevereiro, ali no que diz respeito à produção, entrada e tal e saída. A ideia é recuperar isso ali para agosto, setembro e retomar, né? Porque tem empresas ali que desceu um pouquinho, parou um pouco, e aí não sei como elas conseguiram se mantiveram ali. Então a ideia é que, conseguindo pelo menos recuperar o cenário que a gente tinha no começo do ano, já é meio caminho andado para o pós-Covid, né? Nós vemos que alguns setores, até para complementar realmente essa questão do dólar, que tanto a Thaís tem impactado muito, né? A gente também tem trabalhado com isso, né? A gente tem muito, a grande maioria dos nossos componentes são importados, então a gente tem sido impactado, sim, né? Mas a gente continua trabalhando, a gente continua desenvolvendo negócios, tem coisas para o futuro aí próximo que eu acho que vai manter aí o caminho que a gente estava inicialmente. Eu tenho visto assim obras industriais e obras comerciais não pararam. Então, a gente tem obras em grandes indústrias, obras comerciais que algumas empresas até aproveitaram esse momento, né, as que estavam preparadas para fechar uma loja, interromper, dar continuidade, indústria também, né, fábricas que precisam rodar ali, mas que precisam fazer manutenção e ampliações, estão rodando. Então, isso é um ponto positivo. Agora, em relação à dúvida que foi colocada aí pelo nosso amigo, e o David replicou, assim, na semana passada eu tive numa despedida de uma conversa, não lembro com quem, falou, esperamos que 2020 acabe logo, né? Ou já está acabando 2020, até 2021. Eu até achei engraçado, né? Mas quem sabe para algumas empresas tenha um impacto muito forte, sim. Mas assim, eu vejo que e a expectativa nossa é que a partir de julho, aí, o segundo semestre, as coisas já estejam bem normalizadas e a gente consiga dar um andamento aí no ritmo que tinha vindo. Então, assim, eu acho que 2020 não é um ano perdido, né? Até porque a gente está em maio ainda, mas é lógico que esse impacto aí, ele vai ficar, vai deixar marca, assim, sabe? Algumas empresas vão crescer muito pouco, outras não vão crescer, né? Mas acaba que eu acredito que a gente está postando as fichas aí para o segundo semestre e tem chão ainda aí que dá para a gente produzir, dá para a gente fazer muita coisa, até porque tem coisa encaminhada, mas devido às incertezas aí não tem acontecido justamente por não saber realmente se a coisa vai estar melhorando como parece estar ou vai piorar, né? Então essas incertezas aí acabam deixando a gente em dúvida realmente de como proceder, né? Mas o trabalho continua e a gente não pode parar não, né? Como o próprio Gerson comentou, ele está bem otimista para o mês que vem, né? Eu acho que o gap, né, até o próximo mês é um pouco apertado, né, para tudo se normalizar, mas concordo contigo que alinhando a partir de julho, coisas andando a contento, eu acho que tudo tende a melhorar e não acredito sim que vai ser um ano perdido. Vai ser um ano que não vai ter a facilidade que talvez a gente imaginou quando estourou uma champanhe no Réveillon, né? Mas eu acredito que não é um ano perdido, não. Até porque, assim, vocês que estão na área, provavelmente, assim como nós, tem recebido muito orçamento, tem chovido de orçamento. Então, a gente tem trabalhado muito com isso, porque às vezes o pessoal não está em obra, está com projetos em andamento, então o pessoal está aproveitando agora, vou fazer o trabalho administrativo, vou colocar a casa em ordem aqui, a hora que retomar, está preparado e retomar com todo vapor. Então, assim, tem acontecido muita coisa realmente, e dentro dessa visão, se, sei lá, vamos ser otimistas, e 50%, 40% das coisas realmente forem andando, né, forem caminhando, aí a gente tem um número interessante para trabalhar no segundo semestre. Pegando até o gancho. Tu falasse uma coisa muito interessante, sabe, Carlos? Nas nossas últimas 3 semanas, o nosso volume de projetos
mas um volume de projetos, assim, ele praticamente quadruplicou. Sim. Então, quer dizer que a demanda, que se ela está reprimida no canteiro, se ela está reprimida na ponta, na execução, essa demanda ela está acumulando aqui atrás para nós no projeto. E ninguém vai pagar um projeto para deixar isso guardado na gaveta. Então, o que eu consigo perceber e o que eu observo que se a demanda ela está reprimida na execução ou na indústria, ela não está reprimida no projeto. Então, nós temos esses dois segmentos e nosso departamento de projetos, assim, virou uma loucura, assim, de repente, essas últimas 3 semanas. E eu volto a afirmar, ninguém entraria numa demanda dessa de repressão do processo industrial, quer dizer, da compra, da execução propriamente dita, e estagnaria todo o processo, e aí eu entenderia que o processo estaria estagnado se toda a parte de projeção e desenvolvimento de projeto também estivesse parada. Mas isso aconteceu totalmente o contrário. O projeto disparou totalmente. Isso quer dizer que se o projeto disparou na escala em que o projeto disparou, o que eu posso dizer é que a demanda pode estar reprimida na execução, no canteiro, na compra, mas não está reprimida no projeto. E se não está reprimida no projeto, eu acredito numa retomada muito rápida, mas muito rápida mesmo, porque nós estamos falando de projetos para entrega em 45, 50, 60 dias. E esse projeto vai chegar no mercado, ele vai entrar no mercado. Então, a percepção primária que eu tenho é que eu consigo ver isso, eu consigo ver que já está muito próximo isso de estar iniciando. Aquele hábito inicial que as pessoas tinham de tudo correndo, e a gente está correndo com o projeto, com o contrato, com a coisa, tudo isso está um pouco diferente agora. Então, quer dizer, a gente já tem essa tomada do projeto acelerada, com toda a previsão, orçamento, tudo isso acontecendo realmente, né? Então, isso é a minha percepção. Então, se eu for falar para ti de hoje, das últimas 2 semanas para as próximas 3 semanas, o volume de projeto que nós temos na indústria, eu nunca tive. Desde o período em que a gente vem fazendo isso como Brasil, eu nunca vi um volume tão grande de projetos aqui dentro da indústria. Nunca vi isso, tá? Para mim, isso é uma novidade. Isso é uma característica do mercado nacional? Não. Isso não é uma característica do mercado nacional. Essa coisa de contratar o projeto, preparar tudo, para então futuramente iniciar a obra, isso não é uma característica do mercado nacional. Mas eu posso comentar com vocês que nas últimas 3 semanas e para as próximas 3 semanas, as prospecções e os volumes de projetos que tem represado na indústria foge toda a minha realidade como construagem. Sim, sim. Eu tenho visto isso também. A gente tem recebido muito projeto, muita quantificação, muita coisa. Eu acho que está realmente na gaveta. E eu até arrisco dizer, porque eu já presenciei um pouco disso, por incrível que pareça, tem muita gente capitalizando nesse momento de pandemia. Tem muitas pessoas, muitas empresas até se capitalizando nessa, né? Lógico, empresas tiveram que reduzir custos diversos, mas tem pessoas aí que estavam com planejamento aí, que acabaram reduzindo custos e acabou fazendo com que, como ela deu uma pausa nesses gastos, esses custos dela, ela acaba capitalizando isso com certeza. A nossa expectativa é que isso acabe refletindo positivamente para esse nosso futuro próximo. Eu acho que a gente pode partir para aquela segunda janela que a gente tinha comentado sobre essa movimentação do mercado, né? De como que isso está na percepção, muito como tu colocou, né?
do que está acontecendo pela tua andança Brasil aí afora. Questão de painelizações, de obras modulares, das edificações mistas também, né? Muita gente optando agora com fechamentos cimentícios, usando aço, enfim, saindo da alvenaria para as vedações de prédios. Setor agroindustrial também. Então, acho que a gente pode abordar agora sobre isso aí. Mas o que eu tenho visto, eu tenho percebido assim, um movimento de ramificação desse sistema de construção a seco, né? Então, o que acontece? A gente tem visto assim, a gente tem tradicionalmente aqui o sistema steel frame, né? O sistema wood frame correndo um pouco por fora, né, disso, mas basicamente a gente estava concentrado nessa construção de casas, né, e obras comerciais, né? E a gente tem visto essa ramificação de que o consumo tem aumentado, né, mas não se tem trabalhado somente nesse tradicional que a gente conhece aí, né, construções comerciais e residenciais. E com isso, essa ramificação que eu chamo é o quê? São obras modulares, né? Empreendimentos que são todos feitos em módulos, levados para a obra, para montagem loco. Panelização, essa é uma das ramificações também, que existem algumas empresas até no mercado que já estão buscando se especializar nisso, em fechamentos, em obras panelizadas, né? Faz o painel, né? A obra também faz esses fechamentos. Edificações em estrutura mista, né? O David colocou uma imagem ali que é interessante, que é da CBCA, que é um dos principais órgãos aí desse ramo da estrutura metálica, né? E na reportagem ali realmente está falando, né, dessa tendência aí para obras não só residenciais, mas comerciais, prediais, industriais, com esse sistema de vedação em light steel frame ou sistema a seco, né? Obras mistas, obras onde ali o concreto tradicional com o steel frame, a estrutura metálica pesada com o steel frame também, as vedações. Então, tudo isso daí a gente tem visto de tendência no mercado, né? E além de subsistemas também voltado a desempenho, né? Que é algo que o mercado brasileiro passou um tempo bem estagnado, são obras específicas, principalmente no nosso caso, atendido obras industriais, obras com parede corta-fogo, obra específica para isolamento térmico, obras industriais onde precisa ter uma resistência em ambientes mais agressivos, né? Então, tudo isso aí a gente tem percebido que cada dia mais vem chegando para a gente busca de soluções. Então, o pessoal já conhece um pouco do steel frame, e às vezes construtoras que também já são adeptas de 50 anos ou até mais, que trabalham no ramo de construção tradicional, em alvenaria, e buscando soluções nesses sistemas, né? Então, isso daí, para a gente, é um nicho de mercado que a gente pode entender, ou uma possibilidade de a gente ver que o nosso sistema não é simplesmente aquele concorrente da alvenaria, que é mais caro e tudo mais, né? Então, a gente tem que buscar também essas ramificações de mercado que tem se demonstrado aí interessantes, né? Para diversos, eu acho que para todos, imagino que para todos da cadeia produtiva da indústria e para as empresas também, né? E até a mão de obra, estarem atentos a essas ramificações aí, porque eu vejo realmente que é uma tendência, né? Isso, logicamente, além do sistema tradicional que a gente já trabalha, o light steel frame, o wood frame aí, alguns trabalham ainda muito pouco no Brasil, mas tem também, né? Especialmente, eu imagino que com as normatizações que vão vir aí, se bem que são bem específicas, né, para esses sistemas, mas dentro do ramo que a gente tem aí de atuação
e tradicionalmente a construção a seco voltada para obras residenciais, isso aí eu acredito que essas normatizações aí que estão para sair, vai acabar agregando em muito, né, para que a gente tenha obras de maior qualidade, eu acredito, no Brasil. Tá, Carlos, mas tu acredita que isso que está acontecendo agora, essa mudança inicial que tu tem com essa percepção, ela está se dando porque o pessoal está indo buscar o tempo atrasado com o steel frame ou com o objetivo de redução de tempo de pessoal de mão de obra ou redução de pessoas no canteiro de obra por conta da quantidade de mão de obra envolvida da alvenaria, por conta da contaminação ou por conta de algumas coisas que ficaram para trás? Ou tu entende isso como uma tendência real mesmo, isso como essa onda que vai entrar agora? Essa é a tua percepção? Então, eu acredito, Ari, não que assim, seja uma avalanche que vai vir e destruir tudo que vier pela frente. Eu creio que não. Eu acredito que tem surgido como uma alternativa de mercado, né? Algumas empresas que eu vejo têm entendido isso como uma forma mais rentável de se trabalhar. Então, além de fornecer só um ou dois produtos da cadeia produtiva, de repente ele consegue trabalhar com mais produtos, assim, com valor agregado, né? E, obviamente, tendo um faturamento maior, algo que agregue ali realmente para o crescimento da empresa. Esse é um ponto que eu vejo, né? Agora, hoje o mercado ele é muito flutuante no sentido de que, e é um dos tópicos que a gente vai falar na sequência, eu acho que até cabe bem a gente puxar isso, o mercado, ele tá, esse nosso mercado de construção a seco, vamos dizer assim, o pessoal já tem, não pode, a palavra certa não é saturado, mas a maioria de quem trabalha ou conhece um pouco do sistema já ouviu dizer ou sabe a questão de rapidez, agilidade, economia de água, redução de resíduos, né, e etc. A gente tem visto que o mercado ele tem buscado cada dia mais inovação. Então, eu creio que esse tipo de ramificação que tem surgido, ele surge como uma forma de inovação. Obviamente que essa inovação que eu estou falando é a nível Brasil, né? Se a gente pegar países desenvolvidos, né? A gente pode citar diversos, mas a gente tem os Estados Unidos, a gente tem a Alemanha, né? Há muitos países da Europa que já trabalham com isso de longa data. Mas, assim, no Brasil, eu tenho percebido que algumas empresas têm trazido, não que seja uma tendência que veio para ficar, realmente eu não sei, pode ser que venha e fique, pode ser que venha e passe também, a gente não sabe disso. Mas eu tenho visto que o pessoal tem buscado inovações, né? Soluções realmente que sejam mais rentáveis, obviamente que sejam, às vezes, mais ágeis, né? E também oferecendo qualidade. Eu acho que esse é o principal fator aí, né? A indústria, a partir do momento que ela inova, ela tem que trabalhar com a qualidade alinhada junto com essa inovação dela, né? A qualidade tem que ser base aí. Eu tenho visto que na área de construção, isso aí é algo que tem acontecido, né? E principalmente, voltando um pouquinho ao que a gente estava falando, não só as obras residenciais, mas comerciais, industriais, né? A gente tem visto também um movimento, eu acho que até você, Ari, pode falar, porque eu já vi algumas coisas aí onde vocês têm fornecido também para o setor agroindustrial, né? Então, assim, são essas ramificações e essa visão que eu tenho tido de mercado aí, e que realmente eu não sei te dizer se são algo que realmente veio para explodir ou vai ter a sua parcela de mercado ali, a atuação, e o que a gente já vem desenvolvendo aí ao longo dos anos, se manter, mas se manter com crescimento. Essa é a minha visão.
O agro, com certeza, tá? A tendência do agro com o dólar a 5 e, sei lá eu quanto vai terminar hoje, 5,80, 5,90, com o dólar nessa altura toda, é sem dúvida que o agro vai explodir. Não tem como, né? Então, a gente tem sim um segmento de atuação no agro e as demandas de projeto do agro, elas praticamente duplicaram. Então, esse volume de encaminhamento de material para o agro, ele só cresceu. Quanto mais foi aumentando a pandemia, esse segmento de agro, ele não diminuiu, ele só aumentou. As cidades que estão vinculadas diretamente ao agro são cidades do setor leiteiro, cidades do setor da soja, essas cidades voltadas para o grão, essas cidades não pararam de crescer. São cidades que vão ter um ciclo de contaminação muito diferente do que são as grandes cidades, né? Por conta do próprio distanciamento que a própria região acaba provocando, mas a parte de produção de galpões para a área de reserva de grãos, para a parte de criação de aves, para a parte de criação de suínos, isso cresceu muito, e foi muito para um outro lado. É um negócio assim bem interessante. Dessa parte, eu só preciso dizer para ti se isso se consolida ou não a partir do momento que iniciar o processo de exportação de soja. E aí o que acontece? Esse dinheiro vai a 5,80, 5,60, esse dinheiro volta, quer dizer, não vai sobrar nada no Brasil a nível de grãos como foi no ano passado, que ainda houve uma sobra, um excedente. Então, para essas regiões onde tem esse impacto direto no agro, são mercados que devam ser explorados assim, bastante. Então, nesse ponto, eu colaboro contigo, Carlos. Acredito que nesse segmento do agro, eu vejo que é um caminho sem falta com o dólar a esse valor. Sim, sim. Eu tenho acompanhado algumas informações, e uma das informações que eu tive é que, pelo menos ali do Paraná, o porto de Paranaguá, ele estava em sua capacidade máxima, né? O pessoal trabalhando a todo vapor, né? E dando conta ali da escoação desses matérias-primas aí que vão para fora. Então, assim, eu vejo realmente um potencial muito grande nesse setor, né? Apesar de ainda não ter muito conhecimento, né, desse setor, pelo menos a Plaquenux não atuou muito ainda nessa área, né, principalmente devido aos produtos, né, que a gente trabalha. Acredito que vocês com aço acaba abrindo um pouco mais esse leque, né? Mas eu tenho visto realmente que esse mercado, e até um fato interessante, 2017 ali, depois de 2015 começou aquela crise, né, 2017 ali pegou aquela crise, o Brasil todo deu uma parada, deu uma estagnada, o setor industrial acabou sofrendo bastante, e uma das visitas, né, que a gente andou fazendo na região de Chapecó, uma região que é característica pela produção, né, de aves ali para venda. E assim, o pessoal estava também com dólar alto, exportando muito, e a gente viu que a cidade parecia fora do Brasil. O negócio estava bombando, literalmente, né? Então, assim, alguns setores realmente eles são fortalecidos, né? Ou são mais fortes realmente. Às vezes a crise acaba não pegando, isso acaba refletindo aí positivamente para alguns, obviamente outros nem tanto, mas é um mercado que pode ser explorado e deve ser explorado, né? Então, assim, essa seria mais ou menos um resumo aí dos tópicos que a gente tinha pontuado aqui para conversar. A gente gostaria de ouvir mais comentários em relação a isso, mas basicamente, assim, em resumo, desses últimos dois tópicos que a gente falou,
realmente o mercado ter buscado por inovação, né? E algumas empresas inovando com algumas tipos de construções diferenciadas, né? Panelização, modulação, demandas industriais, enfim, assim como essa do agro que a gente comentou. Então, acho que assim, o intuito da reunião é pontuar coisas que, para nós que somos do ramo, começar a ter uma visão um pouquinho mais ampla, se é que já não estamos tendo, né? A gente sabe que as empresas, a maior parte tem que estar atenta a essas questões de mercado, mas a gente tem percebido realmente que tem uma movimentação para essas tendências, essas coisas que têm surgido no mercado aí, e que eu vejo assim como positivas. Eu vejo como positiva, pensando sempre que o nosso maior concorrente hoje é o setor da construção tradicional. Então, assim, eu vejo a alvenaria, o sistema tradicional, como concorrente, né? Então, a gente tem os concorrentes de nicho de mercado, alguns têm os concorrentes próprios de um determinado produto, mas, de forma geral, se a gente, nessa reunião aqui, eu acho que é de comum acordo de que o sistema tradicional de construção, hoje, que é o nosso concorrente maior. Então, a gente tem que estar atento aí para tentar avançar e tomar campo desse mercado. Eu ainda diria mais que o nosso maior concorrente ainda até nem seria a alvenaria. Eu digo que o nosso maior concorrente é a falta de informação. Porque a partir do momento que as pessoas tomam conhecimento do que é o sistema industrializado construtivo, as pessoas mudam integralmente o modo como entendem a alvenaria. Então, todos acreditam que construir em alvenaria ainda é mais simples, mas na verdade é mais simples e não por conta da complexidade que tem dos materiais envolvidos, do entorno, de tudo que participa disso. Então, a partir do momento que entende que são processos industriais, quando as pessoas começam a entender que tu tem indústrias trabalhando no setor construtivo, muitas pessoas mudam. E aí eu digo para ti, Carlos, que o nosso maior concorrente ainda é a falta de informação. E aí, dentro do ciclo da falta de informação, ainda nós teríamos a falta de informação no sistema como um todo, e aí a falta de informação no método construtivo. Isso vale para a alvenaria, que também falta muita informação, e aí então a gente vê um ciclo patológico enorme, mas todo mundo entende isso como algo normal. Mas no steel frame ainda eu digo que o nosso maior concorrente ainda nem é o tijolo. Eu digo que o nosso maior concorrente é a falta de informação. Quanto mais informação a gente fornecer para o mercado, para a cadeia, mais pessoas acabam entendendo o que é o sistema construtivo steel frame, né? E isso muda significativamente como o mercado entende e como o mercado acaba vendo o processo industrial construtivo. É incrível, né, Ari? Como eu disse, incrível como o mercado entende por aceitável os problemas da alvenaria, né, convencional, toleráveis, né, e aquela vista grossa, e no sistema seco qualquer detalhezinho é pontuado à risca, né? Tá certíssimo, lógico, não se deve aceitar a obra com problema. Só que também não deveria ser aceito em nenhum sistema, né? Só que a gente vem numa cultura de casa de barro, né? De tijolinho, e aí é tolerável, né? Qualquer rachadura que quando vê tá passando um dedo na parede, e o pessoal vai achando por normal isso. Então, também concordo em certo aspecto contigo. A alvenaria não é de fato um grande concorrente, mas sim essa desinformação. A gente cansa de ver, a gente está, né, o tempo todo nesses grupos de discussões aí que ambos participam, a gente vê situações de utilização de produtos de forma não adequada. Hoje de manhã nós vimos um caso, né? Brincamos e o entendimento
técnico, do instalador, enfim, ele não conseguia, ele foi até um determinado ponto, né, falando nesse caso, e ele não conseguia ver que aquilo que ele executou foi totalmente fora, assim, do normal, não é aceitável. Ah, mas não deu problema até hoje, ele questionava, né, isso no grupo, mas não deu problema até hoje, né, quando vê amanhã vai dar. Agora, se tu tivesse feito certo, talvez nunca desse o problema. Fazendo, a gente brincou com a gambiarra, né, mas essa dificuldade que a gente tem da falta de informação é incrível, assim, porque se a gente fazer um paralelo com a alvenaria, pouca capacitação ou informação qualquer cidadão precisa para assentar um tijolo com uma massa, né? Agora, eu sempre falo, o steel frame não tem nada de muito complexo, não. Ele só é uma construção como qualquer outra, porém com extrema riqueza de detalhes. Na faculdade, o professor sempre falava na obra tu precisa de 4 coisas bem básicas, né? Que é linha, nível, esquadro e prumo. E aquilo vigora até hoje. E eu acho que vai vigorar por um bom tempo. E ainda assim não entendem muitas vezes que precisa ser utilizado isso numa obra. Em ambos os sistemas aqui, como a gente está brincando, né? Então, sim, a falta de informação é sim um concorrente para a boa prática da construção a seco. É isso. E isso vale até mesmo para a parte da alvenaria, que todo mundo acha que é só sentar massa e tijolo, e na verdade quando for entender toda a parte da complexidade do índice de umidade do tijolo, do índice de umidade da própria areia na mistura, o cal, o cimento, e até aquela formulação básica do dia a dia, o que a gente vê que ela demanda de todo um critério técnico para que isso também não venha a apresentar. O Ivaldo, que está acompanhando, o Ivaldo Alves, que está acompanhando a gente lá no Facebook, ele também fala, né, da parte da industrialização que está chegando na alvenaria com os conceitos BIM, né, associados aos novos materiais. Eu concordo, sim, que isso está chegando na alvenaria e que isso faz parte do processo, que é uma demanda que tende aí, mas isso já é nativo do steel frame, né? Esse processo de industrialização por escala, por demanda, até porque muita coisa a gente já industrializou lá na própria indústria, criou determinados processos de etapas, onde as placas e todo esse processo de mistura, onde os fabricantes com as texturas e com os sistemas de tratamento de juntas, as placas, os sistemas, os parafusos, tudo isso já foi feito em um processo já pré-industrializado. Então, sim, são demandas diferentes. Mas não é o amplo, né, desse debate, né? Senão a gente foge muito, né, Carlos? Vamos para a nossa próxima pontuação dentro dessa dinâmica do entendimento. O Carlos quer mostrar essa tela aí? A gente estava olhando aqui ainda da apresentação. Só complementando ali a minha visão da alvenaria ser um concorrente, no sentido de que cultural. No Brasil, a gente tem a cultura. Eu preciso fazer uma ampliação aqui. Quem que eu chamo? Não chama nem o engenheiro. Vou chamar o pedreiro que eu conheço, meu vizinho lá que é pedreiro. Então, assim, é nosso concorrente culturalmente eu vejo assim, mas eu concordo plenamente de que a desinformação é um grande concorrente, né? Assim como muitas outras coisas que a gente vê no mercado aí. O que eu tenho visto ali na reportagem, depois vocês podem pegar aí pelo link ali e dar uma olhadinha depois melhor, né? Mas eu separei aqui alguns tópicos interessantes que são voltados para a construção civil de forma geral, né? Como vocês comentaram ali, o próprio sistema BIM, que é um dos tópicos que eu separei também, mas hoje a tecnologia digital é utilizada para a construção civil de forma geral, que é muito bem e se não melhor empregada ainda no sistema em que nós atuamos, né? Então, na reportagem ali diz que a tecnologia e construção já são 2 assuntos indissociáveis, né? O uso de soluções digitais está em franca ascensão neste mercado e permite a obtenção de resultados ainda melhores, né? Então, isso daí realmente é algo notório, é algo que a gente já tem percebido,
né, na construção, e realmente é algo que veio para ficar, a gente trabalhar com a tecnologia ao nosso lado. Na próxima ali, a gente separou a construção verde, né, ou construção eficiente, que basicamente é o que a gente prega, né, nesse sistema de construção nosso, né, de uma construção sustentável, né? Então isso daí é um fator essencial aí que o mercado tem cada dia mais solicitado, né? Obras, por exemplo, para tirar diversos selos de qualidade, sustentabilidade também, isso tem surgido cada vez mais. Então são pontos aí interessantes para a gente discutir realmente e ver que esse daí é o caminho, né? O próximo ali é como a gente já tinha comentado anteriormente, a construção modular, o pré-fabricado, né? Isso daqui, nessa reportagem, não está nem falando de construção a seco, né? Uma das imagens anteriores que a gente passou de um prédio ali, é feito a própria alvenaria, né? Um sistema ali que o pessoal tem se trabalhado com obras de concreto, obras panelizadas, modulares. Então, isso daí, na construção tradicional, o pessoal já tem pensando também. Então, se a gente tem buscado oferecer algo melhor dentro do nosso sistema, a gente tem que estar atento aí que, dentro da minha concepção, o concorrente de alvenaria, ele também está trabalhando nesse sentido. Então, a gente também tem que buscar inovação, né, nesse sentido aí, para a gente poder avançar ainda mais no sistema. O outro que eu coloquei ali é a impressão 3D, né? Diz ali, o potencial da impressão 3D é absurdo, o que também a coloca como uma das inovações tecnológicas da construção civil, com grandes benefícios a curto, médio e longo prazo, né? Na verdade, assim, essa questão, assim como a próxima que a gente vai passar ali, que é o próprio BIM, né, que tem se utilizado muito também nas grandes construtoras, nas empresas de grande porte no Brasil, tem trabalhado com esse sistema, justamente visando uma maior eficiência, né, um maior controle das edificações, maior qualidade. Então, isso daí tudo que eu vejo como umas tendências também de mercado visando realmente a qualidade, né? E o que o mercado tem buscado efetivamente. Concorda, Ari? E eu acho que todos aí que o BIM hoje é indispensável em todas as frentes de negócio da construção a seco. Qual a tua ótica? Lógico, tu trabalha com BIM por causa de um projeto em aço hoje na Construage. Eu quantifico e defino sistemas de fechamento com BIM também. Todas as fábricas hoje têm que estar atentas a isso. Eu acho que quem está no mundo do steel, do wood, enfim, da construção a seca, de fato, tem que ter BIM. Me corrija, Ari, se eu estiver errado, mas a partir do ano que vem, as obras públicas vão ter necessidade de BIM, né? Na verdade, não é o ano passado, já é a partir desse ano. Não é nem ano que vem, é desse ano já? Isso. E isso acabou gerando uma série de informações conflitantes, principalmente nesses processos de licitação, de tomadas de preço, né? Em que, conforme isso está sendo feito sem o processo de licitação, porque é emergencial, uma das características era que, se não fosse pelo método emergencial, e isso está sendo questionado bastante, o quão é emergencial isso, né? Uma vez que se tem mais de 60 dias para a execução, que o próprio projeto não deveria de ter sido contratado como foi, e sim deveria vir através de um objeto BIM, né? Então, isso é bem conflitante, sabe? Então, por isso que é até bem conflitante. Quanto à parte do BIM, na industrialização, na parte do steel frame,
ele tem um negócio muito interessante, o BIM por si só. Ele consegue integrar uma segunda etapa do processo industrial construtivo, que é a indústria 4.0. É a capacidade que a indústria de framing, que ela tem de entregar um objeto com uma maior capacidade industrial daquilo que foi inicialmente desenvolvido. Então, é possível, através do objeto industrial inteiro, conseguir desenvolver muito mais da base do desenvolvimento total do projeto na integração de todos os complementares, né? E quando eu digo na integração de todos os complementares, a gente consegue ver obras, a gente consegue ver objetos industriais com características, com capacidade de que todo o objeto acaba sendo desenvolvido no objeto BIM e que acaba dando uma dinâmica diferente para as respostas de canteiro de obra, né? Então, quer dizer, boa parte dos projetos, boa parte de tudo que está sendo desenvolvido hoje no debate do canteiro de obra, ela tem que vir para dentro do objeto industrial. Para quem está vivendo essas etapas do desenvolvimento de canteiro de obra, desenvolvendo a parte do debate sobre as tubulações, aonde ela deve estar e aonde ela não deve estar, através do objeto industrial BIM, esse debate está acontecendo a nível de projeto. Então, se a gente for entender numa demanda, numa escala de demanda de industrialização de processos, onde tu consegue desenvolver boa parte de todo o debate do canteiro de obra a nível de projeto, nós teríamos sim uma redução significativa nas velocidades de canteiro de obra, no total de resíduo, e quando a construção civil comenta que já está caminhando para isso, eu posso dizer que enquanto a construção civil começou a dar passos em direção a isso, a característica do steel frame já é ser 4.0, já é ela ser BIM, ela já nasce de um processo BIM. E isso a torna mais ágil. Mas, claro que a gente veja empresas que ainda não têm essa caracterização do BIM como um objeto característico na demanda produtiva. Ela mantém algumas etapas o BIM só no projeto e não como processo. E, na verdade, o BIM é um processo em que ele toma conta das etapas da industrialização, lá na ponta as indústrias intercomunicando, a indústria de aço desenvolvendo um objeto industrial que possa ser compatibilizado e está sendo desenvolvido e entregue, e que essa informação chegue no canteiro de obra através de projetos claros, bem resolvidos, bem desenvolvidos, projetos com capacidade de entendimento de todas as etapas construtivas, né? E sim, ele é uma resposta, se a gente for entender, para ciclos em que tu quer industrializar, em que tu quer valorizar mais os profissionais da engenharia, da arquitetura, em que ele pode trazer a obra para uma característica de ambiente industrial tão intenso que o tempo dele de canteiro de obra tende a ser mais reduzido. Então, por esse motivo, de repente, isso caracteriza esse nosso passo que a gente acabou dando à frente nessa etapa da crise, de a gente disparar com esse processo à frente, porque enquanto muitas empresas não sabem o que fazer, o que a gente faz de melhor, nós como indústria 4.0, é planejamento. E essa capacidade de planejamento, de desenvolvimento de projetos, nos antecipa nas etapas de canteiro de obra. É quando a indústria deixa de ser somente a fabricante do perfil e ela começa a fabricar respostas, né? Ela começa a resolver problemas de canteiro de obra. Só aproveitando, fazendo uso do BIM, a gente resolve muito problema de projeto. Muitas vezes, quando chega um projeto de um cliente para nós. Muitas vezes chega um projeto arquitetônico para ti, ali, para fazer toda a compatibilização para o Light Steel Frame. Eu estava fazendo um levantamento aí há umas semanas atrás e as mesmas peças de projeto,
do arquitetônico e da modulação que me enviaram, elas não batiam. Elas não batiam tanto para o meu levantamento junto à construtora, quanto não batiam nem as lajes dos pavimentos tipos do edifício, para ter ideia. Eu cheguei e perguntei lá para o especificador, né, que trabalhava junto com o responsável da construtora, e não fazia parte do meu negócio, mas eu alertei eles porque aberturas de shaft em laje de concreto erradas, enfim. Então, quando eu falo que o BIM é necessário, principalmente para a construção a seco, isso não tira também a necessidade para alvenaria, para outros sistemas, porque são anos já que eu vejo na rua que maior parte de problemas de obras são faltas de especificações de projeto. Então, prazer, meu nome é Jim. Alguns me conhecem, outros não. Atualmente eu estou na Espanha, tá? Estava em Portugal e estou nessa empreitada em relação ao Steel Frame também. Apontaram vários tópicos realmente fundamentais, tanto como a cultura do aço, da construção do betão armado, né? Concreto armado, com a questão de mão de obra e a questão de material também. Nós temos esses 3 pilares e o pilar do BIM, que é a indústria 4.0, que está sendo a concurso. Aqui na Europa, pelo menos em Portugal, tem um crescimento exponencial do light steel frame, da cultura, tá? Por causa da eficiência energética que traz esses elementos para regiões frias. Mas na Espanha, por causa da cultura, tá? E não tem a prática de utilizar, se usa muito, como na França, um platur, como revestimento interno, tá? Por causa da eficiência energética, e para reabilitação de obras, tá? Históricas. Aqui não se pode destruir fachadas, aqui não tem tantas construções novas. Então, assim, só mesclando tudo, eu estou na UHM, que é Miguel Hernández, que é uma faculdade voltada para a tecnologia, onde tem muito CPCAD, tem muitos softwares que tem integração BIM, tá sendo estudados. Mas em toda a Espanha, como em Portugal, não há cursos voltados para o aço leve. Tá? Há pouquíssimos estudos, tá, para isso. Tá? Não há, como no Brasil, a cultura de showroom, igual nós temos reuniões aqui falando sobre o assunto, e todo mundo pensa realmente na questão do betão. A construção em Portugal ou regiões como Burgos, na Espanha, as paredes são enormes por causa da questão da transmitância de calor. Mas ninguém pensa, tá, só mais para a França e outros lugares, a utilização do light steel frame, que está vindo agora a passos muito curtos. O que eu vejo com essa nova evolução que em 2020 agora está entrando com obrigação, também já entrou na Suíça, já entrou em outros lugares, a utilização do BIM, que nós vemos que a indústria 4.0 é a grande diferença, o BIM é a grande diferença na otimização do processo, tá, e da melhora da qualidade do bem-estar para o usuário. Mas a decodificação dessa informação para o usuário, o pedreiro que faz aquilo, alguém que faz aquilo, eu tenho um irmão que faz constrói 3 metros, bota um pilar e a parede vai subir e consegue 2 andares ali, constrói uma casa. Tá? Essa é uma coisa muito comum. O que foge disso é quando nós temos construções grandes, onde o pedreiro não tem como entrar, quando são 4, 5, 6 pavimentos. Né? Então, assim, o BIM, esse momento do coronavírus, onde a indústria está sendo muito mais projetada, repensada, e o light steel frame está, sim, num momento muito fecundo, de ser, tanto na Europa, até um país, por mais que seja diferente do Brasil, né, um estado, né, uma capital, diferente, um continente, né, diferente do Brasil, está muito retrógrado em relação ao BIM, em relação ao light steel frame. Tá? O que nós temos mais é Estados Unidos, outros locais. E essa live que nós estamos tendo agora, nós teríamos que ter muito mais aqui para a conscientização da população.
Eu vejo que a indústria, com a Ari, por exemplo, nós estamos no pico, na ponta da industrialização do light steel frame, da projeção, da execução, só que nós temos pouca mão de obra e produtos ainda muito caros por causa da fabricação, que é muito escassa. E o nosso pior problema é a conscientização da população em relação à qualidade de vida dela e do material em si que eles têm medo. Como já me perguntaram, eu não quero bater na parede e escutar barulho, não quero escutar o toque-toque da parede. E responder, para que você ficar batendo na parede? Né? Mas essas são as questões, né, que eu queria levantar. Então, está no momento de divulgação que eu vejo muito do light steel frame para alavancar mesmo essa construção que é o futuro. É o futuro. Sabe, Jim, que é bem pertinente isso que tu falou. Eu venho falando com a Ari, né, Ari, sobre a gente poder, de certa forma, entre aspas, popularizar, não sei se é a palavra, mas divulgar o máximo possível nossa construção a seco. Em qualquer frente, até a gente aqui fala muito mais pertinente ao aço, mas quem é do wood também. Nosso segmento vem sempre acanhado, né? Concorda que a gente parece o patinho feio, assim, aquela fração pequena do setor da construção civil, que é aquele pessoal com ideias oxigenadas, que é o pessoal ligadaço em tecnologia. Parece que a gente está numa outra ponta, está num outro mundo, e parece que aquilo é tão utópico que às vezes até eu acho que assusta muitas vezes o cliente, o consumidor, se isso vai dar certo, é total desconhecido. É algo para eles quase que extraterrestre. Então, iniciativas como essa que a gente está fazendo, de chegar numa tarde, né, organizar, aproveitar a presença do Carlos aí como o técnico, né, de um grande player aí de revestimentos, assim como outros, a gente sempre vai procurar, né, decididamente fazer essas lives, colocar conteúdo. Eu estou fortalecendo muito que eu posso uma rede que é o Telegram. Eu quero colocar muita informação lá do que eu puder, né, informando ações como essa, informando links, informando, né, de reportagens do setor, informando coisas sobre economia, ajustes de valores, como a gente discutiu no início aqui, de insumos e materiais, enfim, a informação do mercado para quem quiser ver e se dispor. A gente tem que fazer mais, sim, desse tipo de ação. Tem que ter mais reuniões. A gente está aproveitando esse momento aí de PhDs em streaming que a gente está sendo, né, nesse momento de isolamento, e aproveitar realmente para divulgar tecnicamente e aproximar situações como, né, tu está na Espanha. Então, isso há algum tempo atrás era quase que só a reuniãozinha do Skype. Hoje não, a gente está todo mundo aqui, né? Pessoal da indústria, pessoal da mão de obra, em todo mundo que está voltado para o sistema se reúne e debate. É fundamental, vamos fazer mais, né, Ari? Vamos fazer mais dessas daí, vamos divulgar, vamos colocar esse nosso papo em live no Face dos seus canais, enfim, divulgar. E, a meu ver, isso está vindo muito bem, sabe? Essa questão de videoconferências e tudo mais, e lives de Instagram que estão tudo acontecendo nesses tempos aí, está ajudando sim. É o famoso males que vem para bem. Está ajudando sim o nosso mercado. Antes a gente sabe, todos conhecem a todos, nos encontrávamos em eventos do setor, né, Ari? Congressos, seminários, enfim, que acontece mais no centro do país, aqui no Brasil, e de resto é e-mail e WhatsApp, uma coisa assim. A melhor, eu acho que a gente vai aproveitar esse gancho aí dessas reuniões para poder realmente compartilhar informações e potencializar o nosso setor para que a gente possa, assim como o Gerson falou ali, uma fatia um pouco maior, tirar as casinhas de barro aí do cenário para que a gente possa entrar com
com aço, com revestimentos, com uma obra melhor resolvida, mais eficiente, que tenha maior rentabilidade para quem é investidor, né? Uma das coisas que o Carlos colocou até, né? Então, em você tópicos, pegou um ponto tem que ter isso. muito importante, que é a rentabilidade. A alvenaria estrutural foram uma das primeiras alvenarias, construções a serem feitas, né? E depois de um tempo parou de construir por causa de vários motivos e começou a questão que entrou realmente a questão do concreto armado. E a MRV, por exemplo, no Brasil, ela bombou com casas de baixos valores com alvenaria estrutural, aqueles tijolos, né? E faziam pavimentos, 4, 5 pavimentos. Por quê? Porque barateou muito o preço. Então, assim, nós temos alguns pilares a serem vencidos. Um dos pilares é a cultura do povo, outro pilar é mão de obra, que nós não temos um pedreiro assim, meu vizinho é pedreiro, mas se a casa for de lá steel frame, eles, como que é? Vou botar ali algum material, eu não sei mexer com isso, eu não sei aonde está isso. E se tiver que remendar, e se tiver que quebrar? A pessoa não tem a cultura de ter um projeto 3D virtual, onde sabe está toda a encanação. Né? Ele sai quebrando aquilo, mas não sabe exatamente como. O BIM nós temos toda essa documentação. Então, assim, agora nós temos o preço de obra, preço, e o BIM, tudo que nós temos que quebrar. São vários pilares. Eu vou dizer que muitas vezes o nosso profissional de obra não sabe nem ler o projeto. Por isso que eu questionei sobre erros de projeto. Então, tem que treinar, tem que treinar pessoal, tem que adequar sistemas, a gente tem que estar o setor mais unido, mais coeso, mais forte, fazendo ações como essa, independente de se é um fabricante ou outro, se é um construtor A, B ou C, tudo é válido. O que não é válido, a meu ver, é uma prática. Certo? Executar obras erradas, com materiais fora de norma, com especificações erradas, isso não é válido. É válido, uma boa obra está válido. De construção aço leve, não falamos só do aço, falamos de revestimentos também e todos os materiais. Por exemplo, na Itália, e como aqui na Espanha, tem muito sismo. E construção aço leve é a melhor coisa que tem para resistir. Mas quando você vai fazer um cálculo estrutural, botando a Eurocode, botando a NBR 6118, a quantidade de aço vai para 4, 5 vezes mais. Exatamente para resistir a essa quantidade de sismo. Então, se carece muito. Né? E essa cultura, até para o empreendedor, que é onde que nós estamos pegando aqui, tem que ser desvelada. A pessoa tem que começar a entender que ela tem um custo maior, não na produção, mas um custo inicial maior, mas ela tem a obra pronta, mais rápida, tem uma qualidade de gasto muito menor, sustentabilidade muito maior, e ela consegue produzir mais, porque consegue entregar para o cliente o modelo 3D e ele comprar antes da obra pronta. Então, assim, são vários pilares que nós poderíamos desenvolver lives específicas desvelando esses tópicos. Eu penso assim que, de repente, se tiver alguém que trabalha mais voltado à execução, né, tá direto ali, diretamente na obra, de repente passar também uma visão aí macro dessa situação, porque que as indústrias falaram, né? Mas eu acho que seria interessante alguém dar passar um esboço, se tiver alguém. Eu vi meu amigo Fernando Toledo aí, não sei se ele quer se pronunciar, o Adilan está aí ainda, mas seria interessante eu passar a visão deles rapidamente aí também, antes da gente fazer a conclusão. Alguém, pessoal? O pessoal está tranquilo. O pessoal está bem tranquilo. Vamos para as considerações finais, então? Vamos lá. Bom, da minha parte, eu agradeço o momento que eu tive aí com todos. Foi a participação de todos que entraram, permaneceram aqui, os que saíram, enfim, todos que participaram. Bom, eu também quero agradecer aí a iniciativa, né, do David, junto com a Ari aqui também. A presença de todos aí, a gente sabe que o tempo é precioso para cada um, mas é importante realmente a gente trocar ideias, trocar informações, né? Aqui as informações ou ideias não são nada impositivas, bem pelo contrário, é justamente a gente trocar ideias, discordar, quem sabe, em algumas situações, isso faz parte também, mas
sempre voltado aí para crescimento do sistema, né? E nós aí como um todo, participantes aí da cadeia produtiva, tá alinhado também com as questões aí de boas práticas do mercado, né? Então, eu quero agradecer também a todos aí, me colocar à disposição, né, para quem precisar aí de alguma informação, algum auxílio. E sobre a Plaquilux, a gente foi, como eu comentei, bem impactado, né, em relação a essa questão aí de produção realmente, mas a gente está nativa, a gente está atendendo, né, no momento até com uma demanda grande, mas sem capacidade de atender todos os clientes aí, mas o trabalho continua e com certeza aí para o segundo semestre a gente vai estar ainda mais fortalecido aí para atender aí o mercado. Meu agradecimento aí ao Paulo Chaparro, da Auge, ao Jim, que nos acompanhou, a Laila da Dry Leves, o Gilberto, o Jefferson, deixa eu ver quem mais, todo o pessoal que nos acompanhou aí desde o começo. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima transmissão. Paz bem a todos. Valeu, hein? Tchau. Obrigadão, pessoal. Um abraço, Obrigadão. pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.